Olá, tudo bem? Hoje eu vou dar continuidade à carta 5, tá? Estamos ali ainda no início, então acompanha comigo. Haverá disputas ferozes quando digo que o cristianismo apresenta o registro de apenas algumas de minhas afirmações e curas, que não entram em grande conflito com o ensinamento judaico. É uma religião criada por meus primeiros discípulos e Paulo, depois de sua iniciação na Antioquia, para manter os judeus unidos tanto quanto possível e trazer os gentios convertidos ao rebanho. Assim, a conveniência se converteu em uma faceta do pensamento cristão. Recentemente eu vou postar um vídeo aqui, coloquei um texto aí no grupo, e que fala um pouquinho sobre isso que está acontecendo com as cartas. Isso já era esperado. É muito fácil se confundir nesse processo, porque a personalidade é difícil ser desconstruída e o ego vai criando outras personalidades sobrepostas àquela e dá a falsa sensação de que você está acessando o teu ser e não, está sendo reconstruída uma nova personalidade, um pouco mais intelectualizada, mais fundamentada, na verdade, mas ainda assim não é. Então, dá uma lidinha aqui, eu vou colocar o link aqui nesse vídeo, aqui na descrição desse vídeo, e só para a gente não tomar muito tempo aqui, para você entender o que eu estou dizendo. E tem muito a ver com isso aqui, né? Com a, aquela Torá, né? E o novo evangelho que estava sendo escrito e sendo vivido. E agora, nessa segunda vinda de Cristo em consciência, através desse mesmo conhecimento, só que de uma perspectiva muito mais aprofundada, muito mais evoluída, até porque a consciência humana e tudo mais que é consciência e que é vida que evolui. Então, é, esse é um grande equívoco, né? Veja, quando você se pauta nos textos sagrados milenares anteriores, e são muitos, existem outros antes da Torá, mas não é vídeo para falar disso, ainda que não sejam reconhecidos, porque não tem comprovações, mas fica atrelado, né, a esses profetas da época, a esses textos, abre aspas, sagrados escritos, e como se a consciência ao longo desses milênios, ao longo desses séculos, não evoluísse. Isso é um grande equívoco, porque a consciência, veja, hoje tem tão, tantas pessoas, se não mais, com percepções espirituais do que aquela época, inclusive mais aprofundadas. Por quê? Porque ainda que não seja o senso comum, e mesmo o senso comum evoluiu nesse processo, e Cristo descreve isso nas cartas, né? Esse amor fraternal, ainda que ele não seja absoluto, ele tem uma evolução nessa consciência humana, de que nós temos, sim, apesar dos contrastes, nós temos ainda assim uma consciência coletiva muito mais evoluída do que naquela época. E assim se dá a consciência individual, a consciência do daquele que comunica, daquele que se aprofundou, daquele que está sendo impelido a expressar a consciência divina em si. Ou seja, tem, em outras palavras, tem muitas pessoas transbordando essa consciência pura, muito mais aprofundado que na época. Então, esse é um erro de percepção, um erro de cálculo, que se impõe à idolatria, que se põe a essa incompreensão dos fundamentos da vida, da existência e como eles funcionam. E sim, a consciência é evolutiva, é isso que eu quero dizer. Essa, esta é a verdade a respeito da minha vida e morte sobre a Terra. Surgirão discussões, pois as pessoas se apegam às suas mais queridas crenças,
quando chegam a abandoná-las e experimentam a mesma dor de que sentem aqueles que perdem as suas mais queridas posses. Entretanto, por mais queridas que sejam, as crenças são somente crenças, não são uma base firme sobre a qual se possa construir uma vida. Isso aqui tem muito a ver, né, é, com que eu vou, com que eu escrevi aqui, né? Eu acho que eu vou falar para você aqui, para você não perder o fio da meada, porque ela cabe nisso que está sendo dito aqui, né? Então, é, o texto que eu escrevi é assim: as cartas de Cristo não é o fim, né? E tem total relação com o que está sendo dito aqui. E isso aqui cabe não como um contraponto, nem como um alerta, nada disso. É apenas um equívoco de compreensão daquele que está lendo, caminhando e procurando colocar na prática esse conhecimento inédito das cartas de Cristo. E veja como são muitos contrapontos, né? O livro foi descontinuado, então tem tudo algo que está para além da nossa capacidade de atuação, né? Você veja, imagina um dos maiores livros, se não o maior livro da humanidade foi descontinuado no Brasil. E acredito que em outros países talvez aconteça a mesma coisa. Mas enfim, o texto tá rolando aí para em PDF, em tudo que tem aí, porque o início dele foi gratuito, né? Então vamos lá, o que que eu escrevi que tem a ver com isso aqui, eu não quero perder. Cristo advertiu nas próprias cartas que muitos acabariam transformando aquelas palavras em mais um sistema de crenças. Ele sabia que, como se fez com a Torá, com os evangelhos e com tantos outros textos sagrados ao longo dos séculos, o risco de idolatrar o meio e perder o fim era iminente. E é exatamente isso que começa a acontecer. Muitos estão apenas substituindo um livro pelo outro, né? Trocam a Bíblia pelas cartas de Cristo, o Evangelho, né? Mas seguem a mesma postura mental, buscando conforto intelectual, segurando-se em dogmas e evitando a travessia real que exige renúncia da velha consciência. As cartas não foram escritas para serem recitadas ou decoradas. Elas não foram dadas para substituir um conjunto de doutrinas por outro. Foram entregues como ponte, como ferramenta, como um chamado para uma travessia interior radical. Suas palavras são apenas o início do processo. É a vivência prática, com os pés no chão, da rotina e o olhar voltado à verdade que ativa essa nova consciência. Cristo não nos chama para sermos réplicas da consciência dele, mas para expressarmos a nossa própria natureza divina, única e original, fundamentada na mesma fonte. Isso não acontece por meio de ritos, fórmulas ou repetições. A revelação real ocorre quando os impulsos egóicos são gradualmente reconhecidos e desfeitos, não por repressão, mas pela luz da compreensão. A nova consciência não é construída, ela emerge quando os bloqueios são dissolvidos. Por isso, enquanto muitos ainda estão apegados à forma, discutindo termos, defendendo doutrinas, repetindo fórmulas, outros já começam a voar. E é justamente esse voo autêntico que está rejeitado por aqueles que escolheram permanecer nos trilhos da crença. É inevitável, né? Mas Cristo não quer seguidores passivos, nem discípulos decoradores. Ele quer seres conscientes, livres, despertos, que compreendam os fundamentos do voo e, a partir disso, manifestem sua própria verdade, alinhada à consciência divina. A leitura das cartas é o início e também o meio, mas nunca o fim em si. A comprovação da verdade vem pela vida vivida. Só quem se entrega à prática e se permite ser desconstruído pela experiência pode conhecer verdadeiramente o que Cristo está revelando. Fora disso, o livro se torna apenas mais um ídolo e a consciência permanece estagnada, embora com uma pitada de intelectualismo iluminado. Uma prisão um pouco mais clara, iluminada por uma luz artificial, como um LED.
intensa, porém fria, incapaz de aquecer ou fazer emergir quem tu és. Então, não vou mais falar sobre isso, só que fica esse conselho, né? Inclusive, este que vos fala também já se confundiu muito, também já se perdeu muito nesse processo. E isso aqui é um reflexo disso. As cartas, elas são a ponte. O conhecimento ali é inédito, mas você precisa colocar em prova, a prova e em prova. Você é a própria testemunha do que está aqui. Você é a própria prova que esse conhecimento é verdadeiro. Mas é um processo gradual e tem que ser gradual e que tem a ver com isso aqui, com essa transição do Torá para o Evangelho e daí a, a criação de facetas da verdade que não são, né? E aí a obrigação crística de voltar e tentar, nessa segunda vinda, tentar corrigir esses equívocos que, veja, que serviram a um determinado propósito, né? Mas que não eram o que ele queria dizer. Então vamos lá. Agora que retornei para você por intermédio do canal destas cartas, estou fazendo novamente todo o esforço possível dentro dos parâmetros de sua percepção humana para descrever a realidade da sua fonte do ser, a qual iniciou o universo e a existência em si. É interessante, veja como sai do racional, né? Transcende o racional. Por que será que eu tive essa percepção ontem? Por que será que esse texto foi escrito é, hoje de manhã? E por que que ele está fazendo parte do vídeo? E por que que tem tudo a ver com a parte que eu estou lendo? É isso, é esse não saber que acaba nos libertando, essas não certezas, né? Essa não programação, esse não plano humano, né? E é assim que a vida caminha. Vai acontecer com você, já está acontecendo, assim como está acontecendo comigo, e só cabe agradecer, né? Só cabe o milagre, né? Milagre não foi feito para ser compreendido, foi feito para ser contemplado, para ser agradecido, para ser comemorado. Exatamente como há 2000 anos, eu vim agora, através do canal dessas cartas, estabelecer as bases da futura evolução espiritual durante o próximo milênio. O seu desenvolvimento espiritual somente pode surgir de suas mais profundas percepções e da compreensão da natureza da existência e daquele que o trouxe para a existência. Quarta-feira, agora, não vai aparecer nesse vídeo, porque o vídeo vai para o ar quinta-feira, esse vídeo que eu estou fazendo aqui. Mas eu vou falar sobre a roda, né? A roda de reencarnações, a roda de Sansara, que é isso que Cristo. Aqui ele não fala da roda, mas tem outros duas ou três passagens que ele fala da roda, a tua consciência escapar da roda da reencarnação, dessa roda da matéria, da densidade. E tem a ver com isso aqui, tá? Futura evolução espiritual do próximo milênio. Provavelmente mais 2000 anos, entende? Que tem a ver com esse ciclo que já se iniciou, que é a Era de Aquário. Pois o que você claramente percebe cria as condições nas quais você vive. Por que percebe? Porque a consciência é um estado de consciência. E momento a momento você está ancorado no teu estado de consciência. E é ele que cria a tua realidade. Por isso que as realidades são múltiplas, infinitas, né? E elas se alteram de pessoa para pessoa e alteram-se dentro dessa própria personalidade diante da percepção da consciência dela. Mas se precisa um conhecimento libertador e não doutrinas e dogmas limitantes, ainda que esses mesmos tenham o papel deles na evolução. É o início, é onde a alma está tentando buscar significado, questionando o próprio mundo, dizendo: ora, será que isso é tudo que existe, né? A humanidade, por não ter compreendido as suas verdadeiras origens espirituais,
está constantemente envolvidas em guerras, gerando condições terrenas que são uma desgraça para a consciência humana, além de uma fonte de todo tipo de sofrimento. E a pergunta é: mudou? Não, não mudou. Ainda que a consciência coletiva humana tenha evoluído nesses 2000 anos, depois das palavras do conhecimento de Jesus ter sido naquela época, você pode ver que nos contrastes, ou seja, nas polaridades, continua a mesma coisa, senão pior, senão pior. Mas você, como consciência individual, você não precisa experimentar isso aqui. Aí vem a frase: você vai caminhar no mundo, mas não vai ser deste mundo. Isso ocorre inevitavelmente. Você vai, essa é a percepção, é isso aqui, ó. O que você claramente percebe cria as condições nas quais se vive. É óbvio que você não vai se alimentar disso por uma percepção própria e por um raciocínio lógico e por o próprio reflexo da tua consciência. Aquilo não vai mais fazer sentido. Essas palavras, essa, esse jornal das notícias ali do dia a dia não te convence mais. Você vai ver que não é por ali, ainda que outras consciências fiquem presas ali, né? Como moscas presas em teias de aranha, né? Tem essa parte aí que Cristo fala nas cartas. Por essa razão estou enviando e irradiando o pleno poder de minha consciência crística, a fim de trazer para você a verdade da existência na forma de uma terminologia moderna e compreensível. Ou seja, a terminologia muda, né? Para procurar aprofundar, para tentar transmitir. Ele está tentando nos comunicar, não é o fim em si, é o significado que está tentando ser traduzido através de uma outra terminologia diante da incompreensão e do que certas palavras acabaram sendo distorcidas, por assim dizer, deformadas, né? Quero capacitar você a construir uma nova consciência e compreensão da verdade como ela realmente é, ao invés de deixá-lo continuar aderindo às falsas crenças que foram ensinadas ou transmitidas a você por tradição. Com o uso e a compreensão e a terminologia despertará em você a mesma ou ainda maior reverência, amor e percepção espiritual que você sentia antes, utilizando a palavra Deus. Ele vai trocar, né, essa palavra Deus tão distorcida. Esta terminologia mais apropriada, carregada de significado universal, preencherá você com o poder espiritual quando, quando utilizar e visualizar o significado das palavras, porque Deus é pluralizada, né? Ela acabou sendo distorcida, criou algo como se estivesse fora, né? E não é, né? A consciência universal é tudo. Então, é daí que vem aquela frase de Jesus: o Pai está em mim e eu estou no Pai, né? Eu sou um com o Pai e ele é um comigo. Da onde que está falando? Está falando dessa gota do oceano que somos, e somos o próprio oceano porque estamos dentro dele, né? E assim como tudo aquilo que é consciência, é, seja no corpo um humano, uma consciência nessa capacidade de expressão humana, seja num animal, seja num vegetal, seja no reino mineral, tudo é consciência e tudo isso está dentro dessa mente universal criadora, mas na matéria sendo distorcida pelos impulsos egóicos de ligação e rejeição. Que é esse que controla a mente humana. Estou aqui para dizer que quando você tiver purificado a sua consciência dos grosseiros pensamentos e sentimentos humanos, ó, o que eu acabei de falar, próprios do impulso do ego, e perseverar na meditação, que é a única maneira que é possível dissolver, porque não é uma razão que vai tirar você, vai dissolver esses impulsos, mas exatamente ao contrário, uma não razão, uma entrega, e em uma elevação de consciência em direção ao universal,
você começará a sentir o poder espiritual invadindo sua mente e finalmente todo o seu corpo. Por quê? Não é que você tem um entendimento intelectual e a partir desse conhecimento intelectual, barra espiritual, você vai estar comunicando essa, essa consciência pura. Não, não é isso. Acontece que esse conhecimento vai fazer com que você desconstrua o personagem e permita se desconstruir através da meditação e de todos aqueles impulsos experimentados e transcendidos do ego, na medida que você vê. Essa é a vigia, né? Atenção plena aos pensamentos e sentimentos que não são você. Mas como todos nós, ao longo da vida, nós nos identificamos com ele. Mas a partir desse conhecimento, você vai pegando mecanismos de atividade do ego e como ele funciona. E a partir disso, a, você começa a desconstruir esse personagem. E aí ocorre isso. O poder espiritual, ele invade a tua mente. Você acaba se tornando pouco a pouco essa lacuna, esse vazio, que não tem nada de vazio, que é entre o pensar e o fazer. E aí ocorre um transbordo. E é nesse transbordo que Jesus viveu isso como um ser humano, que os milagres e toda a percepção que nós falamos ali atrás, da consciência, ocorre. Assim, meus ensinamentos são dirigidos exclusivamente para ajudá-lo a abrir a sua consciência para a nova vida, a vitalidade e o poder espiritual, a fim de que você possa abandonar a sua velha maneira de viver, limitada e insatisfeita, e encontrar uma nova fonte de alegria interior e de satisfação para cada uma das suas necessidades. O que esse parágrafo está dizendo? Você vai ver que o sucesso é um conceito, o sucesso humano. Ele é um conceito. Você vai ver que o verdadeiro sucesso, o verdadeiro é, expressão da alma é esse sucesso que o mundo inteiro está buscando e não acha, porque está na direção incorreta. Está buscando lá fora e é dentro. Você mesmo vai ressignificar essa vida de sucesso que é essa liberdade tão falada, tão almejada e tão pouco experimentada. Reflita sobre esta afirmação. Eu não trouxe nenhum deve ou não deve, ou restrições frustrantes que você mesmo, não queira impor a si mesmo. Eu certamente vim para dizer como as suas formas de consciência têm vida por si mesmas e no final se manifestam em seu mundo. Porém, deixe o seu bom senso escolher os pensamentos saudáveis, os atos amorosos e o caminho correto que leva à alegria e à realização, quando tiver compreendido a verdadeira natureza da criação. Qual que é o caminho que provavelmente comum que vai ocorrer com você? Você vai levar a vida dentro dos modos que você leva, aplicando pouco a pouco esse conhecimento. A vida vai te dar um feedback. O que é equívoco, o que é ilusão, o que é fantasia e o que é verdade. E a partir disso vai gerar uma nova perspectiva de reflexão. E isso é pouco a pouco, pouco a pouco. Não tem como colocar aqui nesse timeline linear da vida. É isso que vai ocorrer. De repente, vai passar meses, anos, e você vai olhar para trás e todos os equívocos, todas as fantasias vão emergir. Mas a verdade vai ficar com você, porque vai ser você. Entende qual que é o processo? E a partir dessa verdade emergindo, aquilo você se agarra. Que você vê, você comprova, você sabe que aquilo é verdadeiro. Você sabe que sabe, tá? Mas como que essas fantasias, esses equívocos vêm à tona? Através da aplicabilidade. Vim também com plena força do meu poder crístico. Veja, por que plena força? Algumas palavras para você que está iniciando, ou até para você que já leu bastante as cartas, se passam desapercebidas. Outras para mim também. Mas essa é uma palavra que eu aprendi já. E não pela via intelectual, pela via prática do conhecimento.
plena força, por quê? Porque nós, isoladamente, nessa personalidade humana, nós somos divididos, nós somos fragmentados, porque não somos plenos, não conseguimos sustentar esse nível de consciência íntegro. A gente pode ter vislumbres, acessar, ter horas, dias dessa plenitude, dessa clareza, mas de repente a gente se fragmenta. Como? Traindo a nossa essência, traindo a si mesmo. Isso é muito profundo, mas é muito é, genuíno para quem está no processo. E acaba que a tua vida externa ela vai se desconstruindo porque essa essência não compactua mais com esse tipo de vida que talvez eu, você estejamos vivendo no momento. E aí é o resgate dessa integridade. Por isso ele fala, com plena força do meu poder crístico, porque ele é inteiro. Para que você possa perceber que não há barreira entre você e aquele que o trouxe para a existência. Somente há aqueles que você mesmo criou por ignorar as leis da existência. Mas eu me pergunto assim, uma coisa que eu sempre faço e eu ouço, porque isso talvez é uma frase ali da religião, é falar para as pessoas, ah, Deus te abençoe, algo nesse sentido. Falam para você, você fala para os outros. E olhe como, é, e eu não estou contrariando essa frase, mas olha como a essência dela é equivocada. Deus te abençoe, veja, Deus já está me abençoando e te abençoando. Essa é a natureza dele. A questão é o quanto nós estamos dificultando esse trabalho dele através dos nossos impulsos egóicos. Então, talvez a frase seria não obstrua mais a bênção de Deus, né? E aí ela comunicaria melhor o significado. Vim ajudá-lo para remover as barreiras, essa que eu estou falando aqui, iluminando a sua ignorância atual, e sim, somos ignorantes em, em algum grau, em absoluto, e aí nós vamos desconstruindo esse absoluto, né? Através de saber que nada sabemos, né? E com o conhecimento que está para além da nossa condição humana. Iluminando a sua ignorância atual e ensinando a abrir a sua consciência total, todo o seu ser ao influxo daquele que o trouxe para a existência. Abrir a sua consciência. Por quê? Porque o livre-arbítrio da abertura na meditação, de faça a sua vontade, Pai, não a minha, é sempre nosso, né? Essa porta que abre, somos nós que abrimos. A gente já estava batendo, né? Portanto, eu repito, minhas instruções são dirigidas exclusivamente para ajudar você a abrir a sua consciência para uma vida, uma vitalidade e um poder espiritual renovados, para que possa abandonar o seu modo de vida limitado e insatisfatório e encontrar uma nova fonte de alegria interior e de satisfação de cada uma de suas necessidades. Eu espero, com o amor divino, que você alcance este supremo estado de ser, ó, estado de ser, né? Estado de consciência, antes que passe para a próxima dimensão. Por que antes? Já se perguntou sobre isso? Vou até grifar aqui. Porque se você não alcançar esse estado aqui de compreensão, você reencarna novamente. Veja, não é que isso é um mal em si. Acontece que você não sai da roda e continua na condição humana. E na condição humana, a gente sempre está andando no fio da navalha. Porque existe o livre-arbítrio de você abandonar tudo isso aqui e seguir o teu bel prazer. E aí, meu amigo, a tua consciência despenca. E hora ou outra, encarnação ou outra, você tem que retomar o, a, o resgate dessa consciência, a fim de que sua passagem possa ocorrer sem sofrimento e sua transição seja sublime. Na medida que você fica condensado nessa consciência humana, você fica pegado a tudo que esse personagem representa e principalmente aos valores que você acreditam que são reais e permanentes e que não são.
A vida te prova isso, mas o que construiu esse mundo é a dúvida, é a separação, é a resistência. É isso que construiu esse mundo, senão ele não existiria. E eu não estou dizendo que ele não é, que ele é ruim. Eu estou falando que a consciência humana, ela tem essa capacidade egóica, devido aos impulsos do ego, de sobrevivência, de é, ditador e ditador da individualidade e de guardião da individualidade, né? E isso faz com que a gente não se entregue a esse plano da consciência divina e sigamos os nossos planos. Sempre, eu não uso a palavra quase sempre, eu uso sempre incompletos. Por quê? Porque somos fragmentados. Este é o único propósito que motiva estas cartas. Aí eu faço novamente um gancho lá no texto que eu coloquei aqui, que eu escrevi. Este é o único propósito que motiva essas cartas. Ele está te dando a ponte. O trabalho é teu, o trabalho é meu, o trabalho é individual. A colocação, a consciência crística, ela não pode fazer nada nesse sentido por você. Ela pode servir de uma muleta durante um tempo, mas cedo ou tarde, quem vai ter que fazer o trabalho? É árduo, o trabalho do dia a dia, o trabalho do momento ao momento, das escolhas, de não ceder aos impulsos de hábitos, de vícios, de raiva, de rancor, de ódio, de guerra. É você, sou eu. E é aqui que as cartas podem se complicar. Porque se ela vira crença, isso aqui você joga pro mato, você sai andando com as cartas embaixo do braço, achando que sabe. Na verdade, você não sabe. Você sabe intelectualmente, mas você ainda não é. A afirmação acima é um modo mais forte e poderoso de dizer, em outras palavras, o que eu disse quando estava na Terra. Busque primeiro o reino dos céus e todas as coisas boas serão dadas a você em acréscimo. E o que que o ser humano faz? O que que nós fazemos? A gente vai buscar os nossos planos, sendo que eles estão sendo impulsionados pelo impulso egóico. E daí o que que a gente faz? O reino dos céus, a gente faz uma dicotomia. A gente coloca, né, ou nem coloca, né? Ou abandona de vez, ou busca esse reino dos céus para conseguir essas coisas aqui. E veja, esse interesse anula o processo, porque é um interesse egocêntrico. Você tem que buscar isso aqui, porque isso aqui é você. O resto vai vir em acréscimo. Qual é o resto? Não sei, não sei. Agora, eu te digo uma coisa: a natureza é perfeita, o efeito é perfeito. Ainda que nós não tenhamos essa compreensão de perfeição. Mas você vai experimentar isso, se isso aqui ocorrer. E ocorre quando você está nesse caminho. Senão seria uma promessa. É preciso que compreenda completa e claramente que aquele que você chama de Deus, e que me refiro como universal, não mais Deus, né? O universal, não possui nenhuma das características humanas que são atribuídas a ele pelas muitas religiões. Não é nada fora, não tem trono, não tem céu e inferno no sentido, talvez no simbólico possa existir, mas não geográfico, a ele por muitas religiões. É um estado de consciência, né? Esse estado de consciência, sim, você pode chamar de inferno ou reino dos céus, mas é simbólico, né? Talvez nem sirva mais para a tua atual compreensão, ao teu atual estágio de consciência, essas simbologias. As características humanas de raiva, ameaças e castigos, por exemplo, pertencem somente à condição humana. Ó. Quando a gente deixa esse plano de dimensão de consciência, a gente tem que estar
ter transcendido isso aqui. Você não se perpetua na próxima encarnação. Não como punição, mas como experimentação, como é, um efeito, uma reverberação da própria consciência. O que se instala na nossa mente, no nosso coração, a gente tem que experimentar. Legal, né? É bacana essa escola. Ou seja, tudo aquilo que você acredita, você tem que vivenciar. Depois de você vivenciar, aí você pode ter um testemunho fidedigno. Mas você não pode falar daquilo que você não viveu. Naquela analogia que eu já fiz em outros textos aqui, saber que o fogo queima é uma coisa, mas quando ele queima, é diferente quando ele nos queima, né? Aí a gente pode testemunhar. Antes era informação, depois vira conhecimento. Digo novamente, eu, o Cristo, desci para ditar estas cartas expressamente para livrar sua mente de antigas imagens formadas com palavras humanas, cunhadas pelos profetas. Olha lá o que eu falei lá no começo. Talvez esbarre nisso aqui. Isso aqui esbarre no que a gente falou lá. É minha firme intenção substituí-la por descrições do poder da consciência universal, a qual realmente cria, move-se e apoia o universo visível e todas as demais dimensões, o universo inteiro. Outras dimensões de expressão, talvez não materiais, né, mais evoluídos no sentido de que a densidade, o ego nem precisa existir, porque o ego existe na condição humana. Ele que encapsula a tua consciência divina para fazer com que você expresse ela numa forma. Mas diante dos impulsos do ego de autoproteção, ele toma conta da nossa mente. Entende onde existe o único inimigo? Não tenho medo nenhum de falar, porque eu já vi isso, eu vejo isso. Para além da sua percepção e compreensão atual, o único inimigo é o ego. E ele projeta absolutamente tudo para fora. Também estou aqui para contar que estes outros universos e dimensões se abrirão e estarão acessíveis à sua consciência quando o conhecimento traçado nessas cartas for absorvido. Você precisa viver isso na prática e não apenas repetir essas palavras aqui. E se converta na própria matéria de seu consciência individualizado. Não é que você fala disso, você é isso. E aí você não trai mais a si mesmo. Você não está repetindo palavras, você está ancorado nelas. Finalmente, a morte significará uma feliz transição de uma dimensão de existência limitada, olha aí, limitada, para outra mais luminosa e poderosa. Por que ela é limitada? Porque você é encapsulado pelo ego. 24 horas por dia, 7 dias por semana, nesse calendário criado. Quando estiver adequadamente purificado espiritualmente, que seja, que eu estou falando que essa limitação, ela não vai diminuir em absoluto, mas ela vai diminuir gradualmente, num grau elevado, você saberá que está maduro para emergir da cápsula do corpo, ou seja, deixar esse corpo. E você sairá aliviado por estar livre das limitações físicas. Sim, porque aqui você está limitado, psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, geograficamente, né? Para entrar em uma dimensão de amor, beleza e maravilhosa. Você não pode, é, se você não tiver um alto grau de consciência, se teletransportar consciencialmente aqui para casa de um parente, algo nesse sentido. Por quê? Porque você não consegue operar ainda, né? Por conta do ego. Você perceberá a morte como ela pode ser, o que realmente é para almas iluminadas, né? Está condicionado aqui. Uma gloriosa transição, todas as almas são iluminadas, todas as pessoas são especiais. Não há divisão perante a consciência universal dessas consciências divinas. A questão é o quanto nós estamos obstruídos por esse impulso egóico.
E aí forma-se a personalidade. As personalidades não são iluminadas, tá? As almas, sim, né? Vamos repetir? A alma está escondida dentro do ego. Uma gloriosa transição, um presente de vida maior, de grande criatividade e uma experiência de ser extasiante como você nunca sonhou. Aqui ele vai entrar na questão do poder do positivismo. Vamos deixar para a próxima? Vou marcar aqui e vou marcar aqui, tá? Daí esse aqui a gente lê semana que vem. Fechou? Legal, espero que você tenha acompanhado o raciocínio. Eu falo, eu não falo rápido para apressar, mas pela maneira natural como eu tenho conhecimento das cartas. Duas minhas paradas, mas procuro ali ser. Não tem como não ser autêntico, entendeu? Senão essas comunicações aqui não teria nem sentido, não ia conseguir sustentar um personagem criado. Tá bom? Um abraço, obrigado.